Vamos para a corte em áudio e vídeo. Bom dia, José Maria Trindade. Pois não, muito bom dia, Joseval, bom dia a todos. Olha, Joseval, depois da reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer, os presidentes do TSE, da Câmara e Senado, os líderes se reuniram no Congresso Nacional e acertaram essa tal situação de fortalecimento institucional dos partidos políticos. Muita gente aqui desconfiou desta posição. Alguns dizem que é hora de fazer o Congresso Nacional funcionar como se nada tivesse acontecendo, conforme o seu encerramento de ontem. Muito bom, obrigado por ter me citado no Jornal da Manhã. Agora, muita gente desconfia que se trata já de uma movimentação política e institucional e um acordo com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, já preparando o terreno e uma fotografia para o futuro depois da decisão do TSE de cassação da chapa Dilma Temer. É aí que aparece o nome de Gilmar Mendes, que tem transitado muito bem entre o jurídico e o político. Imagine que, ultimamente, o ministro Gilmar Mendes vem falando de situações jurídicas muito próximas ali do que querem os políticos. E essa racionalidade dos poderes é o que mostra, em alguns pontos do Congresso Nacional, de que já existe aí uma preparação de terreno. É bom mesmo, né, que seja preparado esse terreno, porque a cassação da chapa Dilma Temer, se houver aí esse apoio institucional, será rápida, viu? Olha, Zé, é um negócio constrangedor, mas eu tenho acompanhado aí os movimentos do ministro Gilmar Mendes. Ele não pode fazer o que está fazendo. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e, no momento, ocupa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, onde tem uma ação que envolve o presidente da República e a senhora Dilma, no momento em que eles foram a chapa de 2014 e tal. Esse processo, tá, o TSE empurra politicamente. Eu lembro que aqui no Jornal da Manhã, o ano passado... Mas tem o processo nas mãos, né? Sim. Isso aqui o ano ou mais passado, rápido ou mais lento. Claro, o ano passado conversamos com o ministro Gilmar Mendes, eu me lembro uma das vezes aqui, ele disse que seria o julgamento em junho do ano passado. Caramba, nós estamos no final de março daqui a pouco. Né? Isso é uma ação política, porque se o ano passado tivesse decidido pela anulação da eleição, teria eleição direta em 90 dias, tal qual dispõe a Constituição. O TSE empurrou, todo mundo percebe essa manobra, é uma manobra, ninguém é bobo. Ninguém é bobo, a esperteza não está em alguns gabinetes em Brasília e 205 milhões de brasileiros são bobos. Empurraram para a decisão ser esse ano, porque no caso, se fosse anulado, você cria o fantasma de uma eleição indireta, tal qual dispõe a Constituição, pelo Parlamento. Quem quer uma eleição pelo Parlamento? Ninguém. Então o que vai acontecer é que vai separar as duas, vai condenar Dilma e livrar o vice-presidente, na hora das contas, né? E ele não pode fazer encontros constantes com o presidente da República quando ele está julgando um processo que envolve o presidente da República. Não pode! É uma questão ética. É que o Brasil, e o presidente está dizendo, ele já deu várias entrevistas, Gilmar Mendes, eu estou me referindo, dizendo o seguinte: a decisão será política. A política se impõe sobre a questão jurídica. Eu disse isso aqui em São Paulo, segunda-feira, terça, quarta. Não pode. Quer dizer, há limites para um juiz dar entrevista e fazer reuniões e emitir juízos. Ele passou do limite. Isso, com todo respeito, é uma vergonha, pô. A novidade aí do raciocínio, professor, é que nesta situação, Gilmar Mendes se coloca como viável e com a possibilidade aí de uma eleição indireta. E se o Gilmar Mendes, que ali ficou como fiel da balança, pender para a cassação rápida e da chapa completa, ele poderia ser esse candidato aí à eleição indireta no Congresso Nacional, porque fala o que os políticos querem ouvir e tem ali muito domínio na área jurídica, hoje o terror dos políticos. E tem a questão, Zé, que a da anistia do Caixa 2, que ele está articulando, não pode fazer isso, não pode, ministro, está errado, porque o que acontece, ele como presidente do TSE, ministro do STF, ele também está passando esse projeto, esse anteprojeto, esse rascunho de projeto, tal, para os ministros, porque alguém que for recorrer ao STF vai perder,
Porque o que vai acontecer? E perceba que o PT não se manifesta contra Gilmar Mendes nessa questão, porque o PT vai ser favorecido. Não só o PT, PSDB, PMDB, PP, todos os partidos. É um escândalo isso, ele não pode fazer isso. Duas coisas. A questão da chapa Dilma Temer, ele não pode se encontrar com o presidente da República nessas circunstâncias e não precisa que ele apresente o TSE. Não há nenhuma razão legal, constitucional para esse encontro. Nenhuma. Né? 2, ele não pode ser o articulador político de retirar o país da crise política. Quem vai retirar é o povo brasileiro, não Gilmar Mendes. Ele não é um rei absolutista, ele não pode fazer isso. Isso é absolutamente imoral. Presidente, só para complementar a informação, a figura nova que se impõe, que aparece aí como articulador, é o Renan Calheiros. Ele vem colocando ali posições diferenciadas, né, da presidência da República, e ontem ele reuniu a bancada do PMDB no Senado antes do jantar com o presidente Michel Temer, e ficou muito estranho esse convite do Michel Temer, exatamente quando o Renan falava mal das reformas, né, que hoje é a prioridade. E ali na reunião da bancada pré-jantar com o presidente, ele foi muito claro. Diz que é preciso unificar a linguagem do PMDB no Senado, para não ficar um falando uma coisa, outro falando outra, né? E meio que fechou ali de que a reforma da Previdência será, no Senado Federal, modificada. Aí vem aqueles pontos: idade mínima de aposentadoria, a regra de transição e também a aposentadoria rural. E mais, chamou a atenção a fala do senador Renan Calheiros de que uma coisa é o PMDB e outra coisa é a presidência da República. Renan, eu ia falar, olha, ô Zé, eu tô trancando as bolas. Zé, veja o Renan, quando o Renan é uma espécie agora de moral, uma espécie de defensor da moral, só lembrar o nosso ouvinte, rápido, dados em 30 segundos. Ele domina a cidade de Murici. O prefeito é o sobrinho, que sucedeu o irmão do Renan, que sucedeu o filho do Renan. A cidade de Murici, entre 5.600 municípios no Brasil, no IDH, ela é número 5.500. Olha, do número 1 ao número cerca de 5.500. 30% da população é analfabeta e 90% da população recebe Bolsa Família. Murici é um atraso, quer dizer, quando você pega uma miséria como vive em Murici, dominada pela família Calheiros, cujo governador do estado é o filho do Renan Calheiros também, e ele se proclama defensor da ética, há algo de errado, não com ele, porque ele é cafajeste, bandido e ladrão, há algo de errado com o Brasil. Bom, o certo é que os pontos de confronto estão se avolumando, né? Nesse debate, né, Zé Maria? É aquela velha história da sobrevivência, né? Assim como o ser humano, o ser vivo, tem uma aptidão nata de sobrevivência, os políticos também. Neste momento em que tocou barata voa, cada um tenta descobrir ali de que forma pode sobreviver na política. E aí é que se formam esses grupos, né? E a gente vê essa aproximação do Renan com Gilmar Mendes.